Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Logo no começo do canal, aqui no YouTube, eu gravei um vídeo sobre economia no casamento. Depois de um tempo, eu gravei um outro vídeo que se chamava Um Papo sobre Organização Financeira. Então eu decidi unir os dois assuntos e gravar esse terceiro vídeo que é Um Papo sobre Casamento. Eu gostei bastante de chegar aqui na frente da câmera e conversar com vocês naquele vídeo do Um Papo sobre Organização Financeira. Decidi repetir. Então, vou começar falando quanto tempo antes a gente começou a organizar o nosso casamento. Para quem não sabe, a gente vai se casar agora em novembro, dia 18, e a gente começou a organizar tudo um ano e meio antes da data escolhida. Então, a primeira coisa que a gente fez foi escolher a data. E um ano e meio antes, a gente começou a ver os principais fornecedores do nosso casamento. Por quê? Porque além de ajudar na organização total do casamento, com datas, com tudo certo, deixar tudo certinho antes, né? Deixar tudo bem organizado, a gente também conseguiu se organizar na questão financeira. Como eu falei naquele vídeo de economia do casamento, bastante fornecedores deixam você parcelar os serviços até a data do evento, que no caso é o nosso casamento. Obrigada, helicóptero. Enfim, voltando ao assunto. Como a gente começou a se organizar um ano e meio antes do casamento, a gente conseguiu parcelar os fornecedores um ano e meio, se é que dá para entender. Então a gente teve parcelas ou conseguiu se organizar financeiramente durante um ano e meio. Então é bastante tempo para você se colocar em ordem nas finanças, no dinheiro. Também foi importante porque, por exemplo, como que a gente começou a organizar o casamento? Primeira coisa, a gente fez uma lista de convidados. Tudo gira em torno da lista de convidados. Ah, você vai fechar o local para buffet? Eles vão te pedir quantos convidados tem? Você vai fechar as bebidas? Quantos convidados tem? Você vai fechar o fotógrafo? Ele vai pedir quantos convidados tem. Então a primeira coisa é fazer a lista de convidados. Depois que a gente fez a lista de convidados, a gente começou a contratar os principais fornecedores. Aqueles fornecedores que só conseguem atender um casamento por data. Então, por exemplo, o local. Não dá para ter dois casamentos no mesmo local na mesma data. Então foi a primeira coisa que a gente foi ver. Até porque o local eu já tinha definido antes, era um local que eu queria muito fazer a festa do meu casamento. Conversei com meu noivo, ele gostou da ideia e a gente logo foi fechar para não correr o risco de perder a data naquele local. Segunda coisa, fotógrafo. Fotógrafo também é uma coisa que só atende um casamento por data. Então a gente foi atrás do fotógrafo. Filmagem também atende só um casamento por data, que é diferente, por exemplo, da pessoa que vai fazer o bolo. A pessoa que vai fazer o bolo consegue fazer 2, 3 bolos para a mesma data. Então não era uma prioridade fechar esses fornecedores que atendem mais de um casamento por data. Por exemplo, decoração. Também é uma coisa que as decoradoras conseguem atender 2, 3 casamentos por data. Então, não era prioridade. A nossa prioridade foi o fornecedor que atendia um casamento por data. Então, fica uma dica bem importante para você correr atrás primeiro dos fornecedores que só atendem um. Aí você consegue garantir aquele que você quer. E com antecedência, né? Por exemplo, um ano e meio foi um tempo muito bom, muito hábil para se fazer tudo isso. Outra coisa que eu quero falar com vocês é de novo sobre o local. Eu já falei naquele primeiro vídeo, mas eu acho bastante importante ressaltar isso, porque foi uma das coisas que mais nos ajudou na organização do casamento. A gente fechou um local que, além de ele ser local, ele fornece o buffet, ele fornece garçons, ele fornece louça, no caso prato, talheres, até o suplá, né, embaixo do prato dos talheres, ele fornece bebida. Então, é um local que nos ajudou bastante na organização, porque ele excluiu outros fornecedores que a gente teria que ir atrás. Por exemplo, se a gente decidisse casar num local que não tinha nada disso, a gente ia ter que correr atrás do buffet, das bebidas, da louça, né? Que são coisas que na verdade são caras para você correr atrás, né? Então a gente conseguiu fechar esse lugar que eu queria muito e nos ajudou
muito na organização geral do casamento. Eu acho que foi assim, ele desafogou algumas angústias, né, que estavam aí por trás dessa festa, que é uma festa tão esperada, né, tão importante. Outra coisa é o meu caderninho. Eu acho que esse caderninho toda noiva tem que ter. Eu, desde o começo, há 1 ano e meio atrás, consegui esse caderninho. É bem simples, ele é um caderno simples. Eu dividi ele em algumas partes, por exemplo, lista de convidados. Coloquei aqui toda a minha lista de convidados escrita à mão. Depois, quais seriam os padrinhos e os pajens, as daminhas para o meu casamento. Depois, os trajes, onde eu alugaria o meu vestido de noiva, ou se eu mandaria fazer, os vários orçamentos que eu recebi, o traje do noivo, o sapato, o meu brinco, a minha maquiagem, com quem eu faria, qual era o melhor preço, qual era o melhor custo-benefício, quanto custou o meu sapato, onde que eu comprei, enfim. Tem de tudo nesse caderno. Ah, o casamento no civil, quanto custa o casamento no civil, que datas tinha disponível, o que precisava levar, questão de fornecedores, em que hotel a gente ficaria no dia do casamento, quem faria a nossa fotografia, os diversos orçamentos que a gente recebeu. Então, tem de tudo nesse caderno. Tudo relacionado ao nosso casamento tá nesse caderno. Eu não precisei comprar um caderno caro para isso, nada disso. Até o fornecedor que a gente fechou, no caso a fotografia, o contrato do fotógrafo tá aqui. Então eu já sei onde tá. Se torna uma coisa organizada e prática para você revisitar sempre que você precisa, porque começa a bater datas de pagamento, você, como é que estava mesmo no contrato? Você volta lá no contrato e vê. Então, tá tudo organizado nesse caderno, tudo. Lua de mel, todo o nosso roteiro de lua de mel, os hotéis que a gente entrou em contato, quanto custa cada hotel, qual é a diária de cada um, o que cada um oferece, onde fica, o endereço, tudo tá nesse caderno. Então eu levo esse caderno para cima e para baixo o tempo todo. Por isso também era legal que ele fosse pequeno, tal, super prático. Eu escrevi tudo a lápis, nada caneta, porque vocês vão ver que cada dia, cada semana vai mudar alguma coisa do casamento. Então eu escrevia tudo a lápis para eu poder apagar e colocar de novo o valor, o endereço, tudo que eu pudesse mudar, né, com o tempo. Recentemente a minha mãe me deu esse caderno chamado O Livro da Noiva, que é basicamente a versão de gráfica, né, de papelaria mesmo, do meu caderninho simples. Então eu tinha esse caderninho, era muito útil para mim, mas a minha mãe me deu esse aqui. Eu ainda não comecei a preencher, mas eu já li ele inteiro e eu amei demais. Posso fazer uma resenha para vocês em vídeo, acho que vai ser bem legal. Posso mostrar aqui, já vou dar um spoiler. Você consegue escrever os seus preparativos, como foi o grande dia, toda a questão financeira do casamento, pode colocar fotos, pode escrever o seu discurso para a data do casamento em si, pode colocar as fotos divertidas com os padrinhos e madrinhas, ideias e inspirações. Aqui você coloca o CD com mais fotos de ideias e inspirações, como a gente ganhou tal presente, de quem que a gente ganhou, se a gente já agradeceu, enfim, sério, maravilhoso. Acho que vale até uma resenha em vídeo, vou tentar fazer para vocês. Um livro bem especial. Gostei bastante do presente, eu acho que é super válido, né? Eu tinha o caderninho, já era útil, já era prático, mas esse livro da noiva é a coisa mais linda, mais amada. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Uma coisa bem importante é peça ajuda. A gente sabe que a gente tenta, né, ser o mais proativo possível, ser o melhor possível para fazer as coisas acontecerem, mas nem sempre é possível. Um casamento, ele exige bastante coisas, ainda mais se você faz bastante projetos de faça você mesmo. Então, ele exige, e quanto mais ajuda você tiver, melhor. Ajuda em que sentido? Não sei, em todos os sentidos, tanto financeiro, se alguém pode te auxiliar nessa questão,
quanto prático mesmo, sabe? Eu tava muito corrido para fazer os convites. Chamei uma madrinha, a madrinha me ajudou a fazer os convites, que a gente escolheu fazer por nós mesmos, né? Tava muito corrido para fazer as garrafinhas de centro de mesa. Chamamos 2 padrinhos, eles nos ajudaram a fazer as garrafinhas do centro de mesa. Então, toda essa ajuda é válida, sério. A gente começa o casamento pensando que vai dar conta de tudo, mas quanto mais tarefas você delegar, melhor. Outra coisa que também eu já escutei bastante e eu pretendo fazer no dia. Por exemplo, tem 2 centos de docinho para buscar em tal lugar. Eu não vou botar o meu noivo ou me botar para fazer isso. É para isso que a gente escolhe amigos de coração ou familiares de coração para serem nossos padrinhos, e a gente tem que ter essa liberdade de pedir para eles nos ajudarem nesse dia tão especial, porque eles que vão ser nossos parceiros antes da data, na data, e a gente pretende que sejam parceiros para o resto da vida. Por isso a gente escolhe pessoas tão especiais para esses cargos tão importantes. Então peça ajuda, não queira abraçar o mundo sozinha nessa hora, senão você vai ficar meio doido. Então também é uma dica que eu tenho para dar para vocês que eu acho bem importante. Quanto mais ajuda você tiver, melhor. Outra coisa que eu lembrei de falar para vocês é sobre os convites de padrinhos e convidados. Os padrinhos a gente convidou com 6 meses de antecedência e os convidados a gente tem convidado a partir de 3 meses de antecedência. Então a gente teve bastante liberdade para mexer na nossa lista de convidados até 3 meses antes. E aí sim a gente começou a convidar primeiro a família, depois os amigos e depois um pouco as pessoas que a gente ainda não conseguiu contato. Por exemplo, tem um casal que a gente quer convidar, mas ainda não deu pra gente se encontrar para entregar o nosso convite. Então é bom ter essa antecedência de convites, né? Para você ter tempo hábil para convidar as pessoas. Por exemplo, ainda não consegui contatar esse casal, mas eu sei que eu tenho ainda mais de 1 mês para fazer isso. Então eu estou adiantada com os convites. Então são coisas boas para se fazer. Quanto mais você se adiantar com coisas, menos estressado e menos corrido vai ser o mês que antecede o casamento. Então, acho que é uma boa dica também você se atentar a essas datas todas, colocar em caderno, colocar em planilha mesmo, né? Se esforçar para fazer tudo antes. Eu não tô falando que não é possível organizar um casamento em 6 meses, em 3 meses, em 1 mês, em 1 ano. Claro que é possível, tudo é possível. Talvez a única coisa que vai acontecer é que você vai ter que abrir mão de algumas coisinhas. Por exemplo, você queria muito aquele tal fotógrafo, mas ele já tem a data ocupada. Claro que você vai achar outro. Talvez não seja aquele que você sonhou, mas seja tão bom quanto. Enfim, dá para organizar um casamento com, sei lá, 1 mês de antecedência? Dá. Mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas, com certeza. Então, não sei se você está preparada financeiramente e psicologicamente para correr, então, ok, sabe? Cada um sabe do seu tempo. Como eu sou uma pessoa super ansiosa e super organizada em questão de tempo e de finanças, eu preferi organizar com 1 ano e meio antes, mas não é uma regra, né? Tem gente que organiza com 3 anos de antecedência, 2 anos de antecedência, então cada um sabe, né, de si, do seu casamento e da sua escolha. O importante é que vai ser, de qualquer jeito, vai ser um dia especial, com 10 pessoas, com 30 pessoas ou com 300 convidados. Vai ser um dia especial, tenho certeza. E é isso que eu espero que seja o casamento de vocês, e espero que seja o meu também, que ainda não chegou, né? Estou nessa ansiedade, e acho que eu falei tudo o que eu queria falar. Talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo, né? Com o casamento chegando, ou depois do casamento, até para falar como foi o nosso grande dia. E, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, acompanhem o YouTube, se inscrevam aqui embaixo, clica nesse botão inscrever-se para me ajudar a divulgar mais o nosso canal, né? Eu faço com muito carinho, com muito amor. Também acompanhe o blog, que é atualizado de segunda a sexta-feira, o link tá aqui embaixo no box de descrição. E até o próximo. Beijo!